Bem, a BBC não é a única instituição enfrentando acusações sobre Jimmy Savile ou organizações que cuidavam de algumas das pessoas mais vulneráveis da sociedade. Em Broadmoor, hospital psiquiátrico de alta segurança da Grã-Bretanha, ele tinha seu próprio conjunto de chaves. Um ex-paciente afirmou que o apresentador fazia o que quisesse. Ele passou a sentar com a gente para ver Top of the Pops na ala Lancaster 1, onde ocorreu o incidente. Ele colocou a mão por baixo da minha camisola. Infelizmente não pude fazer nada nem impedi-lo. Ele tinha todo mundo sob seu feitiço. Essa coisa toda de ele é ou não é, basicamente é isso. Como eles sabem se eu sou ou não? Como todo mundo sabe se eu sou? Ninguém sabe se eu sou. Leisha Brooks diz que foi abusada por Savile nas instalações da BBC, quando tinha 9 anos. Quando ela levou suas denúncias sobre o astro à polícia, 10 anos depois, ela diz que eles não quiseram investigar. Doutora, olhe para a tela. É monstruoso! É revoltante. Jimmy Savile é muito mais assustador que os Sontarans. Jimmy Savile é bem mais assustador que os Sontarans. Muito mais. Vou deixar por isso mesmo. Hospitais têm regras com pacientes e coisas assim. Bem, como eu sou disléxico quando quero, eu não entendo regras. Todos conheciam e queriam o distintivo. Ele se aproximou e disse: "Você gostaria de ganhar seu distintivo?" Frase usada depois. Outro homem entrou na sala e, se pudesse ter ficado mais horrível, ficou. Você era lutador, não era? Ainda sou. Sou temido em todas as escolas femininas deste país. Vou contar um segredo. O câmera está me filmando agora, mas quando não está realmente gravando para a transmissão, foca nas moças como se tivesse uma visão particular só para ele. Não é travesso? Vou tocar sempre que alguma dessas garotas fizer ou disser algo travesso. Você não deveria ter olhado para mim desse jeito. Sou frequentemente tentado e meu caso será julgado na próxima quinta-feira. Quero justiça e estou cansada de ser vista como suja e nojenta pelo que aquele homem fez comigo. Lembrem-se, senhoras, estou disponível na maioria dos fins de semana para visitas em casa. Sou a vítima. Eles devem pagar e a polícia devia ter feito seu trabalho. Este é o meu namorado. Ela está sentada, você vai ver. O documentário de hoje, mais uma vez, trata de um tema extremamente sensível e perturbador, que é o abuso infantil e potencialmente o assassinato de inocentes. Quero emitir um aviso de conteúdo sensível para vocês, porque vamos falar sobre uma história explícita e sombria no episódio de hoje. Nós não fazemos esses episódios para tentar explorar histórias ou encontrar coisas que sejam apenas loucas e perturbadoras para chocar os espectadores. Esse é um tema pelo qual eu, pessoalmente, viveria e morreria se isso significasse que poderíamos ajudar crianças ou aumentar a conscientização sobre esses crimes. Esse é um tema profundamente pessoal. E essas investigações, eu realmente me importo muito de verdade com elas, do fundo do meu coração. No vídeo de hoje, vamos investigar a história de Jimmy Savile. Jimmy Savile foi um artista britânico que recebeu o título de Cavaleiro da Rainha e que se tornaria o mais notório da história do Reino Unido. À primeira vista, Jimmy Savile era um personagem adorável e simpático, uma presença constante no entretenimento e na televisão britânica. Ele apresentava um programa infantil muito famoso e popular, ele se voluntariava em hospitais, ele arrecadou milhões de libras para a caridade. Ele, segundo muitos, era um cara íntegro, um sujeito realmente bacana. Mas, você sabe, os boatos sobre Jimmy e as acusações começaram a circular anos antes da morte dele. Isso não era novidade. Mas depois que ele morreu, a história veio à tona. Após a publicação de um artigo e o lançamento de uma série, várias pessoas surgiram alegando que Jimmy Savile as havia abusado quando eram jovens, gerando um efeito bola de neve. Primeiro eram 10 vítimas, depois 23, depois virou 100 e então passou de 400, tornando-o possivelmente o mais prolífico da história britânica. Quero dizer, é simplesmente louco pensar que ele era um dos britânicos mais famosos do mundo na época da sua morte. No vídeo de hoje nós vamos visitar a antiga casa de Jimmy Savile. Está completamente abandonada. É muito assustador. Fica nas terras altas da Escócia. Parece mesmo uma mansão assombrada. Você vai ver isso em breve. É realmente um lugar muito sombrio. Antes de irmos até lá, eu queria sentar e falar sobre Jimmy Savile para que vocês entendam um pouco mais sobre quem ele era, o que ele fez e também o acobertamento institucional que foi realizado não só pela BBC, a British Broadcasting Corporation, mas também pelo governo britânico. Jimmy Savile contou com a conivência de todos ao seu redor, e ele era protegido. As pessoas sabiam o que ele estava fazendo.
Havia denúncias, boletins de ocorrência e vítimas, mas ninguém fez nada ou quis ouvir essas crianças. Esse problema é mais profundo do que parece. Vamos falar sobre isso. Essa coisa toda de será que ele é, será que não é, basicamente isso. Como eles sabem se eu sou? Como alguém pode saber? Ninguém sabe. Por fora, Jimmy Savile parecia um indivíduo incrível e único, que dedicou toda a sua vida ao seu trabalho de entretenimento e a ajudar os outros. Ele era conhecido por arrecadar fundos e apoiar instituições de caridade e hospitais, sendo considerado um grande filantropo. Em 1971, Jimmy Savile foi condecorado com a OB, que é a Ordem do Império Britânico, uma ordem de cavalaria britânica que premia contribuições para as artes e ciências, trabalho beneficente e serviço público. No Reino Unido, é uma grande honra ser condecorado com uma dessas ordens. Em 1990, Jimmy Savile foi nomeado cavaleiro pela Rainha da Inglaterra e pelo Papa João Paulo II por seu trabalho de caridade, depois que a primeira-ministra Margaret Thatcher fez pressão, publicamente e nos bastidores, para que ele recebesse o título de cavaleiro. Isso mudou seu nome para Sir James Savile. Jimmy era mais do que apenas um rosto na televisão. Ele também mantinha vínculos com políticos, policiais e parlamentares por décadas antes de morrer. Ele atuava em igrejas e hospitais pelo Reino Unido em seu trabalho de caridade. Todos amavam Jimmy Savile, mas quem era ele de verdade? Bem, em 2007, Jimmy quase foi exposto quando a polícia de Surrey foi contatada por uma mulher que disse ter testemunhado um incidente na escola Duncroft 30 anos antes. 3 outras mulheres entrevistadas de forma independente confirmaram as alegações dela. Ao ser chamado para uma entrevista com a polícia em 2009, Jimmy Savile negou todas as acusações e ameaçou processar a mulher. O grupo de mulheres hesitou em ir a julgamento e os promotores arquivaram o caso semanas depois. Claro, a maioria das pessoas que soube disso se recusou a acreditar que Jimmy fosse capaz de tal conduta inapropriada, mas elas teriam um choque apenas alguns anos depois. Depois que Jimmy Savile morreu logo após seu 85º aniversário em 2011, seus segredos começaram a vir à tona. Um documentário apresentado pelo repórter investigativo inglês Mark Williams, Thomas, foi transmitido um ano após a morte de Jimmy, em 3 de outubro de 2012. No documentário, várias mulheres afirmaram que foram abusadas por Jimmy Savile quando eram adolescentes, e isso encorajou outras vítimas a se manifestarem. Em uma semana, denúncias foram feitas contra Jimmy Savile para 13 diferentes forças policiais britânicas, o que levou a investigações sobre a BBC e o Serviço Nacional de Saúde, 2 organizações que haviam trabalhado de perto com Jimmy. Ao todo, foi relatado que Jimmy Savile provavelmente foi responsável por abusar de cerca de 400 pessoas ao longo de 54 anos. 400 pessoas em 54 anos. Em 2024, a Netflix lançou um documentário em 2 partes chamado Jimmy Savile, uma história de horror britânica que revelou tudo, desde a ascensão de Jimmy à fama, sua reputação após a morte e a rede de poder por trás dele enquanto estava vivo. Nesse documentário, várias vítimas falaram sobre suas experiências com Jimmy. Em 2011, Karen Ward escreveu sobre os abusos que sofreu nas mãos de Savile no Friends Reunited, que era uma rede de sites de relacionamento na época. Agora, Ward afirmou que Jimmy costumava suborná-la nos anos 1970, prometendo que permitiria que ela e suas amigas participassem do programa de TV dele em troca de, sentindo-se pressionada, Jimmy levou a mulher até o carro dele e ela. Outra mulher, Sam Brown, também se manifestou e afirmou que Jimmy Savile a havia abusado várias vezes quando ela era menor de idade e frequentava os cultos na Capela Mandeville. Jimmy colaborou frequentemente com instituições de caridade e tinha uma ligação especial com o Hospital Psiquiátrico Broadmoor, a Escola Duncroft e o Hospital Stoke Manville. Jimmy não só arrecadava dinheiro, como também dedicava horas ajudando os atendentes do hospital a cuidar dos doentes. A equipe do Broadmoor chegou a dar a Jimmy Savile um quarto próprio durante suas visitas ao campus. Em outros hospitais, ele mantinha sua van estacionada. Naquela época, não parecia estranho o Jimmy fazer tudo isso. Mas olhando para trás e sabendo o que sabemos agora, hoje sabemos que aconteceram muitas coisas terríveis naquela van. Curiosamente, Jimmy também tinha privilégios especiais nos lugares onde ele fazia trabalho voluntário e recebia acesso a áreas restritas de certos hospitais. E infelizmente, Jimmy usou esse tratamento especial e esse acesso especial a seu favor. Seus crimes aconteceram em enfermarias de hospitais, corredores, escritórios, estacionamentos e outros lugares.
No Broadmoor, hospital psiquiátrico em Crowthorne, Inglaterra, onde Jimmy trabalhava com frequência, ele foi flagrado vendo funcionárias e pacientes se despirem, mas por que ninguém falou nada? Ele foi flagrado diversas vezes por funcionários, voluntários e pessoas nos hospitais, mas ninguém disse nada ou causou alarde. Bem, em 1988, o alto funcionário público responsável pela saúde mental no Departamento de Saúde e Segurança Social, um homem chamado Cliff Graham, havia formado uma relação de trabalho próxima com Jimmy Savile. Ele o via como um homem de grande compreensão, discernimento e inteligência. Cliff até acompanhou Jimmy ao Palácio de Buckingham quando Jimmy recebeu o título de cavaleiro. Cliff acabou nomeando Jimmy para supervisionar uma força-tarefa comandando efetivamente o hospital. Jimmy então recebeu o cargo formal de presidente do comitê consultivo do hospital. E a partir desse momento, ele tinha acesso a qualquer pessoa em qualquer lugar do campus. Ele tinha acesso a qualquer criança que quisesse. Ele tinha acesso a áreas do prédio como o necrotério. Falaremos sobre isso em breve. Essa decisão foi comunicada a Edwina Curry, a ministra de Questões de Saúde Mental na época. Curry disse que a força-tarefa parecia uma boa ideia, já que Jimmy Savile prometeu confrontar a Associação dos Agentes Penitenciários sobre suas práticas de trabalho injustas. Ela achou que essa abordagem de chantagem em relação à POA foi uma jogada bem sofisticada. Em coletiva de imprensa, ela afirmou que Jimmy Savile era incrível e tinha sua total confiança. Ela disse que quase tudo sobre Jimmy era novidade para ela e que o comportamento dele foi totalmente ocultado na época. Mas o parlamentar trabalhista Tom Watson questionou Curry e outros ministros sobre o acesso dado a Jimmy Savile, que tinha conexões políticas importantes, incluindo amizade com Margaret Thatcher. Jimmy também tinha uma relação próxima com Ken Clark, o secretário de saúde na época. Agora, de acordo com Tom Watson, aquele membro trabalhista do parlamento, e as ações de Wina Curry e o tratamento especial que ela concedeu a Jimmy Savile, abre aspas, permitiram a um predador perigoso acesso irrestrito a algumas das pessoas mais vulneráveis do país. Fecha aspas. Pessoalmente, não entendo como Jimmy Savile, sem ser profissional da saúde, poderia ter um cargo formal supervisionando um hospital inteiro e escolher contratações, exceto por sua influência e conexões de bastidores. Conexões que não eram inocentes, para dizer o mínimo. Agora, como você pode perceber, já naquela época, a teia começava a se formar. Jimmy tinha acesso livre a esses prédios e podia entrar na ala infantil a qualquer hora, tendo contato imediato com crianças. Ele podia pedir para ficar sozinho com qualquer criança, ele podia tirar crianças de seus quartos, ele podia encurralar funcionários, encurralar enfermeiras, encurralar a equipe, ele podia pegar chaves de qualquer área antiga e abandonada do hospital, algo que adorava acessar, e tudo foi entregue facilmente a ele. Os investigadores descobriram que o papel de Jimmy Savile supervisionando aquela força-tarefa do hospital permitiu que ele usasse sua influência para nomear um associado próximo, um bom amigo dele, como gerente-geral de Broadmoor pelos próximos 8 anos, Alan Freeney. Agora, Alan não tinha experiência para esse cargo, mas era amigo de Jimmy, e sem surpresa, suas intenções também eram extremamente questionáveis. Durante esse período, uma enfermeira que trabalhava no hospital foi denunciada por ter tido um relacionamento com uma paciente, e ela foi demitida por conduta não profissional. Após ter o recurso de demissão negado, ela abriu um processo judicial e ameaçou expor condutas negativas na administração do hospital. Acredita-se que os documentos apresentados na época incluíam alegações sobre a conduta pessoal de Alan Freeney. Lembre-se, Alan é um dos melhores amigos de Jimmy, que conseguiu o emprego para ele. Há alegações perturbadoras envolvendo ela, a enfermeira e outros membros da equipe. Ela desistiu do processo e toda a documentação foi destruída, nunca mais sendo encontrada até hoje. E até hoje, membros do Departamento de Saúde declararam publicamente que estão desconfiados do que aconteceu com todo esse processo e essas alegações. Membros do Departamento de Saúde realmente acreditam que pode ter havido um suborno em algum momento. Alguém pagou para que essa enfermeira desistisse do processo e sumisse no mapa. E, obviamente, toda a documentação e as alegações que haviam sido registradas foram destruídas e enviadas para o esquecimento junto com ela. Então, após ser nomeado para o novo cargo, Jimmy Savile usou a posição para reforçar a impressão de proximidade com ministros e funcionários do Departamento de Saúde, fazendo parecer que estava em posição de autoridade. E como muitos outros predadores antes e depois dele, Jimmy estava usando esse poder e influência para ficar impune por décadas de crimes. Havia rumores sobre o comportamento inapropriado de Jimmy Savile com jovens mulheres em Broadmoor, mas nada foi feito.
Será que os superiores se protegiam? Boa pergunta. Chris Patton, o presidente do conselho da BBC, escreveu, abre aspas, a reputação da BBC está em jogo. A BBC pode perder a confiança do público porque uma de suas estrelas, em 3 décadas, aparentemente era criminosa e outros funcionários ou pessoas próximas também podem estar envolvidos. Mesmo hoje, o presidente está afirmando que Jimmy Savile era aparentemente um criminoso. Não há crimes aparentes. Precisamos deixar isso muito claro, óbvio e firme. Há centenas de vítimas que fizeram as mesmas acusações contra Jimmy Savile, que passaram a vida inteira absolutamente apavoradas para se manifestar e contar ao mundo sobre os horrores que sofreram nas mãos de um dos homens mais amados da Grã-Bretanha. No documentário da Netflix sobre Jimmy Savile, vários sobreviventes corajosos relataram suas histórias e é de partir o coração. Uma mulher em particular contou uma história sobre ir à igreja com Jimmy Savile quando tinha apenas 11 anos de idade. Toda semana, Jimmy a levava para dentro da igreja e abusava dela embaixo das mesas e em salas vazias. A situação ficou tão grave que essa jovem passou a usar várias camadas de roupa íntima e até absorventes internos antes de ir à igreja, mesmo sem ter atingido a puberdade ainda, porque ela sabia o que iria acontecer quando chegasse lá e tentava se proteger. É incrivelmente triste e perturbador, e ela foi apenas uma entre centenas de vítimas. Como já disse, existem centenas de pessoas com histórias semelhantes. A BBC criou uma investigação independente em 2012 sobre a cultura e as práticas da corporação durante os anos em que Jimmy Savile trabalhou lá. Também iniciou investigação própria para entender por que seus gestores interromperam investigações sobre acusações contra Jimmy Savile anos antes. Ao ser questionado por que nada foi feito contra Jimmy Savile por quase 50 anos, o comissário de polícia afirmou que confiaram demais na reputação dele e na sua palavra de que não tinha feito nada. Também foi revelado que as investigações policiais da época careciam das habilidades, conhecimento e abordagem colaborativa para prender um criminoso como Jimmy Savile. Mas isso é um pouco contrário ao que se sabe agora. Veja, muitos ex-funcionários da BBC já declararam publicamente que por anos eles sabiam dos rumores envolvendo Jimmy Savile. Anos antes de ele morrer, eles sabiam que ele vinha vitimizando crianças inocentes em todo o Reino Unido. O ex-governador da BBC no País de Gales e ex-presidente do programa Children in Need da BBC no Reino Unido, um homem chamado Sir Roger Jones, também já declarou publicamente que tinha suspeitas sobre Jimmy Savile há anos. Ele disse, abre aspas, acho que todos nós reconhecíamos que ele era um sujeito bastante estranho, fecha aspas. Mesmo assim, ninguém nunca fez nada. Então você tinha todas essas pessoas ao redor de Jimmy Savile, pessoas percebendo que ele era estranho, dizendo que ele era um sujeito esquisito, dizendo obviamente que ele se comportava de maneira inadequada com crianças. Eles diziam isso abertamente e todos sabiam, mas ninguém fez nada. Também deve ser dito aqui que Sir Roger Jones acabou decidindo que não permitiria mais que Jimmy Savile participasse do programa Children in Need, mas ele também não informou à administração o motivo dessa decisão ou a proibição, pois não tinha prova concreta contra Jimmy. Ele só disse, Jimmy, você não é mais bem-vindo aqui, mas não explicou o motivo aos superiores. Após a morte de Jimmy em 2011, o produtor Myron Jones produziu um documentário de denúncia que ajudou a iniciar aquela investigação sobre Jimmy Savile. Myron descobriu pela primeira vez acusações contra Jimmy Savile que datavam desde a década de 1970. Veja, na época, a tia dele administrava uma instituição chamada Duncroft School, em Middlesex. Era para adolescentes problemáticas que haviam cometido crimes graves. O lugar era uma mistura de prisão e escola, onde supostamente ajudariam as garotas a concluir os estudos e virar adultas responsáveis. Myron sempre notava que Jimmy Savile aparecia o tempo todo na Duncroft. Ele disse que sempre achou isso estranho, porque Jimmy estava com essas adolescentes com problemas. E não só isso, de acordo com Myron, Jimmy era frequentemente visto saindo do campus com algumas das alunas no banco de trás do seu Rolls Royce. E quando Myron quis exibir sua investigação sobre Jimmy Savile na BBC, eles simplesmente recusaram. Disseram a ele, de jeito nenhum não vamos exibir isso, não vamos transmitir isso, não vamos mostrar isso. Principais pontos descobertos na investigação sobre as operações da BBC durante a presença de Jimmy Savile são os seguintes. Durante esse período, a BBC era um lugar repleto de discriminação e assédio. Houve, entre aspas, falhas graves na cultura da BBC e nos sistemas de comunicação, gestão e investigação. Se essas falhas fossem tratadas na época, as ações de Jimmy Savile poderiam ter sido interrompidas.
Nenhuma reclamação sobre Jimmy Savile foi encaminhada ao departamento responsável da BBC, como seria o correto, apesar de terem ocorrido 8 ocasiões em que queixas foram feitas por outros meios. A primeira reclamação foi feita no final dos anos 60 e dizia respeito a Jimmy Savile beijando de forma inapropriada um membro da equipe em Manchester. Alguns membros da equipe da BBC estavam cientes da conduta inapropriada de Jimmy Savile em relação ao seu trabalho para a BBC, mas, como eu disse antes, não havia evidências de que qualquer membro sênior da equipe estivesse ciente da conduta de Jimmy. O incidente mais antigo conhecido foi o de uma garota de 13 anos nos estúdios Lima Grove, no ano de 1959, e o último incidente conhecido foi em 2006, na última gravação do programa de Jimmy, Top of the Pops. A investigadora Dame Janet Smith conduziu sua própria investigação sobre Jimmy Savile e a BBC e descobriu que Jimmy cometia abusos sempre que e onde quer que surgisse a oportunidade. Ela afirma que os incidentes aconteceram basicamente em todas as instalações da BBC onde ele trabalhou. As táticas usuais de Jimmy com meninas jovens e, às vezes, meninos, eram começar convidando-os para assistir ele se apresentar no set e depois fazer avanços em seu camarim. Uma funcionária júnior relatou que lhe mandaram ficar quieta porque Jimmy era muito importante. Então, a polícia chamou a investigação sobre os crimes de Jimmy Savile de Operação Yewtree. A Polícia Metropolitana colaborou com a Sociedade Nacional para a Prevenção da Crueldade contra Crianças, NSPCC, nessa investigação. A Operação Yewtree, liderada pelo detetive-chefe inspetor Michael Orchard, começou em 2012 e levou a polícia a uma lista de outros criminosos, além de sugerir que Jimmy Savile poderia ser apenas o centro de uma rede mais ampla de predadores. Isso também levantou questões sobre se a BBC teria ignorado esses crimes dos quais suspeitava ao longo de várias décadas. A Operação Yewtree descobriu que a maioria das vítimas desse grupo organizado tinha entre 13 e 16 anos e os crimes ocorreram em escala nacional. Os envolvidos na operação descreveram isso como um momento decisivo para suas investigações e uma investigação histórica. A operação seguiu 3 vertentes: acusações contra Jimmy Savile e outros, e acusações que envolviam apenas outros predadores em geral. No final de 2012, a investigação foi concluída e o relatório foi divulgado em janeiro de 2013, chamado Dando Voz às Vítimas. Em maio de 2013, o New York Times informou que pelo menos 69 policiais e membros da equipe estavam envolvidos na operação e que muitos dos suspeitos eram celebridades. Nenhuma surpresa aí. Isso resultou na prisão de 18 apresentadores de TV, comediantes e outros associados do show business, sendo um deles o apresentador infantil da BBC, Rolf Harris, que foi acusado de atentado ao pudor. Com casos de décadas atrás envolvendo vítimas de apenas 8 anos, também foram abertas investigações sobre o cantor britânico Cliff Richard e o comediante e ator inglês Jimmy Tarbuck, mas nenhuma resultou em acusações. Voltando a Dando Voz às Vítimas, aqui estão algumas informações reveladas naquele relatório. Então, Jimmy Savile cometeu abusos em 13 hospitais, incluindo o Hospital Psiquiátrico de Alta Segurança Broadmoor, o Hospital St. James de Leeds, o Hospital Psiquiátrico High Royal, o Hospital Dewsbury, o Hospital Geral de Wycombe, o Hospital Great Ormond Street em 1971, o Hospital Ashworth, o Hospital Exeter, o Hospital Real de Portsmouth, o Hospital St. Catharines em Birkenhead e o Hospital de Saúde Mental Saxondale. Um total de 14 crimes foram registrados em relação a escolas. A vítima mais jovem de Jimmy Savile foi um menino de 8 anos e a mais velha foi uma mulher de 47 anos. A acusação mais antiga é de 1955 em Manchester e a última de 2009. Os crimes foram cometidos na BBC entre 1965 e 2006 e o auge dos crimes ocorreu entre 1966 e 1976. Segundo o relatório, Jimmy Savile circulava pelo Reino Unido, cometendo esses crimes durante quase toda a vida e nada foi feito até sua morte. Provavelmente ele se sentia invencível e, infelizmente, ele era. O relatório Dar Voz às Vítimas concluiu que não havia evidências reais para sugerir que Jimmy Savile operava uma rede de predadores, mas as investigações continuaram sobre a possibilidade de ele ser membro de uma rede de informações. Várias vítimas, homens e mulheres, contrataram advogados após o caso vir à tona. Segundo seus advogados, muitas vítimas afirmaram que havia uma rede organizada de predadores na BBC enquanto Jimmy Savile esteve lá. De acordo com uma das principais advogadas envolvidas nos casos, Alicia Linea, ela afirmou que parecia haver várias pessoas envolvidas em toda essa situação, além de Jimmy Savile.
Ela afirmou que não podia citar nomes de celebridades, mas não se restringia a pessoas aleatórias. O parlamentar Tom Watson disse que um assessor sênior de um ex-primeiro-ministro pode ter participado do suposto grupo de predadores. Com sua influência no Reino Unido e ligações com o governo, não surpreende que Jimmy Savile estivesse envolvido em algo maior que ele próprio. Agora, vamos comentar sobre outras pessoas ligadas a Jimmy Savile e à BBC, além da possibilidade de um grupo de predadores agir abertamente. Primeiramente temos Gary Glitter. Durante a investigação sobre Jimmy Savile, outro rosto da BBC foi revelado, Paul Gadd, mais conhecido como Gary Glitter. Gary Glitter, ex-cantor inglês, fez sucesso nas décadas de 70 e 80. Você com certeza conhece algumas de suas músicas. Uma música dele foi usada de forma polêmica no filme Coringa de 2019, gerando grande reação negativa após tudo o que ocorreu. Mas a carreira de Gary Glitter terminou em 1999 depois que ele foi condenado por baixar o que eu vou chamar de CP pelo resto deste vídeo. Primeiro, vamos revisar o histórico criminal de Gary. Nos anos 1970, ele foi absolvido de uma acusação de envolvimento sexual com uma garota menor de idade. Em 1997, ele foi preso por baixar milhares de imagens e vídeos de CP. Mais tarde, ele enfrentou acusações criminais e deportação de vários países em conexão com casos reais e suspeitos de abuso infantil. Em 2002, Gary Glitter foi deportado do Camboja sob suspeita de abuso infantil e em seguida se estabeleceu no Vietnã. Em 2006, ele foi condenado por atos obscenos no Vietnã. Após cumprir sua pena, Glitter foi deportado ao Reino Unido e incluído no registro de criminosos sexuais vitalício. Após o escândalo de Jimmy Savile, Gary Glitter foi preso novamente em 2012 como parte da Operação U-Tree. Ele foi liberado sob fiança e, em 2014, foi acusado de abuso infantil ocorrido no passado. Em 2015, ele foi condenado por uma acusação de tentativa de ato ilegal com uma menina menor de 13 anos e 4 acusações de atentado ao pudor. Ele foi condenado a 16 anos de prisão. Ele foi libertado em fevereiro de 2023, após cumprir metade da sentença, mas voltou à prisão um mês depois por violar as condições da liberdade. Sua liberdade condicional foi negada em fevereiro de 2024, obviamente já falei sobre isso antes no meu TikTok. Gary Glitter tem sérios problemas e ele é um hardcore. Após a liberdade condicional de Gary ser negada, um novo documentário de TV revelou algo preocupante para a BBC. Em 1993, Gary Glitter foi acusado de uma garota de 14 anos. Mas ainda assim, um ano depois, ele foi convidado para o papel de destaque no Telethon Children in Need, da BBC. Gary Glitter e Jimmy Savile trabalharam juntos lá e até se tornaram amigos. Uma testemunha ocular, Karen Ward, afirmou que certa vez viu Gary Glitter tendo relações com uma garota adolescente dentro do camarim de Jimmy Savile na BBC. Era uma das garotas vistas no banco de trás do carro de Jimmy, porque havia uma menor desacompanhada lá e ninguém questionou. Obviamente, há muito o que falar sobre Gary Glitter e como ele de alguma forma escapou de tantas acusações e saiu da prisão tantas vezes, mas precisamos seguir em frente. Chris Denning era um apresentador de rádio inglês que foi o primeiro locutor ouvido na BBC Two, um programa de notícias britânico quando começou em 1964. Apenas alguns anos antes, em 1959, Chris Denning havia sido preso na Alemanha por distribuir imagens proibidas. Isso foi só o começo. Em 1974, Chris foi condenado por grave indecência e atos indecentes, mas não foi sentenciado à prisão. Em 1985, ele foi enviado para a prisão por grave indecência com uma criança e 3 anos depois voltou para a prisão por atos indecentes com um garoto de 13 anos e posse de fotos indecentes ou imagens de pornografia infantil. Em 1996, Chris foi enviado para a prisão por 10 semanas por publicar mais fotos indecentes. E 4 anos depois, em 2000, Chris foi julgado e condenado por abusar de 7 meninos com menos de 15 anos. Ele foi libertado em 2001, bizarro, não é? Ele havia vitimado 7 crianças e foi libertado após 1 ano. Apenas 1 ano cumprido na prisão por vitimar 7 meninos menores de idade. Em 2014, Chris foi enviado para a prisão por 13 anos de 14 meninos menores de idade. A vitimização de um desses meninos teria ocorrido na casa de Jimmy Savile. Chris Denning levava os meninos para assistir ao Top of the Pops, apresentado por Jimmy Savile, e os apresentava a celebridades, incluindo Jimmy Savile.
Esse é um comportamento típico de predadores, especialmente os envolvidos nessas redes. Eles subornam crianças com coisas especiais ou viagens, como assistir a programas populares como Top of the Pops e conhecer celebridades. Os meninos disseram que eram frequentemente levados a festas cheias de celebridades. Embora alguns dos crimes contra esses meninos tenham acontecido na própria casa de Jimmy Savile, foi alegado que ele nem estava envolvido, mas essa afirmação simplesmente não faz sentido para mim. Mas isso mostra o tipo de poder que um cara como Jimmy Savile tinha sobre todos. Chris Denning, junto com outras pessoas conhecidas, definitivamente fazia parte de um grupo que vitimava crianças e operava em torno de uma boate chamada Walton Hop, na Inglaterra. Outras pessoas que frequentavam esse lugar incluíam Tom Patton, empresário escocês da banda pop rock Bay City Rollers, e o cantor e compositor Jonathan King. Tom Patton foi descoberto como líder de um grupo de predadores, enquanto Jonathan King estava ligado, como você deve imaginar, a Jimmy Savile. Assim como Jimmy Savile, as denúncias contra Tom Patton eram ignoradas até se tornarem impossíveis de ignorar. Jonathan King é um cantor, compositor e produtor musical inglês. Ele estava envolvido com todos esses caras de quem falamos e aparentemente usava sua fama para atrair garotos jovens. Em 2001, Jonathan foi enviado para a prisão por 7 anos por 5 adolescentes, mas ele continua afirmando sua inocência até hoje. Ele também afirma publicamente que Jimmy Savile era inocente e que as vítimas são apenas acusadores. Declarou: "Os crimes nunca aconteceram. Pelo menos erros judiciais em casos de assassinato têm corpos para mostrar que os crimes realmente aconteceram", fecha aspas. Felizmente, o público, pessoas comuns como nós, não acredita nisso. Artigos do Reino Unido chamam Jonathan King e outros de pervertidos desgraçados, o que eles realmente são. Jonathan King era amigo de Jimmy Savile e até apareceu no programa dele, Top of the Pops, em 1980. Em 2015, o órgão regulador da BBC rejeitou uma reclamação que dizia que eles não deveriam ter reprisado o episódio com Jonathan King, já que ele foi posteriormente condenado por crimes contra crianças. De acordo com a BBC, o episódio com Jonathan King não era inapropriado e não violou as diretrizes editoriais, apesar de aparentemente eles tomarem essas decisões caso a caso, levando em consideração a possível sensibilidade em torno da pessoa. Os crimes de Jonathan King foram extremamente delicados e vis, mas essa é só minha opinião. Rolf Harris. Rolf Harris foi um músico australiano, personalidade da TV, pintor e ator. Ele era mais famoso por seus programas infantis na televisão britânica e era muito querido pelo público. Rolf também era associado a Jimmy Savile e teve um espaço em um programa da BBC em 1952, o que lançou sua carreira. Rolf foi preso durante a Operação Yewtree por abuso sexual e foi a julgamento em 2014, onde foi posteriormente condenado e sentenciado a 5 anos e 9 meses de prisão. No entanto, ele foi libertado antecipadamente, infelizmente, em 2017 e uma de suas condenações envolvendo uma menina de 8 anos foi anulada. Uma das vítimas de Rolf era amiga de sua filha, que afirmou ter sido abusada por Rolf entre os 13 e 19 anos de idade. Rolf afirmou que o relacionamento deles era consensual e seus amigos e familiares o apoiaram durante todo o julgamento. Ironicamente, Rolf Harris realmente criou um vídeo em 1985 chamado Crianças Podem Dizer Não, um vídeo de segurança infantil que ensinava às crianças como elas poderiam evitar abusos. O filme começa de forma assustadora, com Rolf cantando uma música com um grupo de crianças que diz: meu corpo não é de mais ninguém além de mim. Você controla seu próprio corpo, deixe que eu controle o meu. É claro, com o que sabemos, que ele tentava se esconder à vista de todos. Na década de 1970, Jimmy Savile levou Rolf Harris para uma visita guiada pelo Hospital Broadmoor, do qual Savile, de alguma forma, tornou-se responsável. Na época, houve relatos de que Jimmy Savile mostrou os quartos para Rolf enquanto as meninas se despiam para dormir. Uma ex-paciente disse que era estranho Rolf Harris aparecer justamente quando elas se preparavam para dormir, tarde da noite, e acreditava que ele fazia isso de propósito. Mais uma vez, um comportamento típico de um sádico: levar seus outros amigos predadores e dar a eles acesso ao que você também tem acesso. Não há motivo para que Jimmy Savile levasse Rolf Harris do nada para uma visita guiada pelo Hospital Broadmoor, especialmente sabendo que as meninas estariam se despindo nos corredores para a hora de dormir. É bizarro. Também tem Stuart Hall.
Stewart é um ex-apresentador inglês da BBC, mais conhecido pelo seu programa chamado It's a Knockout. As investigações sobre Jimmy Savile também levaram à descoberta de Stuart Hall, abrindo-se uma apuração separada. Em 2013, Stuart admitiu que havia abusado de 13 meninas diferentes e foi condenado, preparem-se, a 15 meses de prisão por 14 acusações de atentado ao pudor. Isso dá quase um mês inteiro para cada vítima. Isso é insano. Isso é insano. A sentença de Stuart foi depois dobrada para 30 meses, pois o procurador-geral alegou que a pena era muito branda. Obviamente ainda acho que 30 meses é incrivelmente brando. Eu acho que abusar de 13 meninas deveria te render prisão perpétua, se não algo ainda mais extremo, mas fico feliz que pelo menos alguém tenha se manifestado. Segundo ex-funcionários da BBC, gerentes da BBC ignoravam quando Stuart Hall atraía meninas jovens para seu camarim. Aparentemente, Stuart tinha uma sala especial reservada para isso e frequentemente se referia às meninas para os outros, em tom de brincadeira, como suas sobrinhas. Gary Clark, ex-funcionário da BBC, disse que os gerentes sabiam o que Stuart fazia e que, segundo ele, Stuart podia fazer o que quisesse. Jimmy Savile e Stuart Hall não eram apenas figuras de destaque na BBC, eles também tinham personalidades muito semelhantes. Eles gostavam de garotas jovens e usavam sua fama a seu favor. Pelo status deles, parece que a BBC não fez nada de propósito. Eles não queriam perder suas estrelas queridas que traziam audiência, receita publicitária e valor cultural. Tem também Dave Lee Travis. Dave Lee Travis é um ex-DJ e apresentador de TV inglês. Assim como os outros, ele foi um dos principais apresentadores da BBC durante as décadas de 1970 e 1980. Ele também era um apresentador frequente no programa de Jimmy Savile, Top of the Pops. Em 2012, ele foi preso como resultado da Operação U-Tree. Em 2014, ele foi considerado inocente em 12 das acusações e considerado culpado em um novo julgamento um ano depois, recebendo uma sentença de, rufem os tambores, 3 meses de prisão. Dave Lee Travis afirmou que sabia que Jimmy Savile gostava de garotas jovens enquanto trabalhavam juntos, mas aparentemente ele não achava que nenhuma das garotas que ele viu ao redor de Jimmy era menor de idade. Quando questionado sobre a relação, Dave disse que conhecia Jimmy só como colega. Acho isso improvável, considerando os comportamentos e crimes parecidos dos dois. Outro predador atuava na mesma emissora e época de Jimmy Savile, chegando a participar do programa dele. Acho muito improvável que esses caras não tivessem ligação. Tem também Ray Tarrant. Ray era um ex-motorista e assistente de Jimmy Savile que foi condenado em 2014 por atos indecentes. Antes disso, Ray foi considerado culpado de ter com uma garota de 15 anos. No total, Ray foi acusado de mais de 30 delitos e crimes, incluindo 18 acusações algumas remontando à década de 1960. Uma das acusações estava relacionada a um delito cometido por Ray e Jimmy Savile juntos ao mesmo tempo. Ray negou tudo, mas ele não podia negar que ele e Jimmy Savile passaram décadas juntos, praticamente todos os dias, andando no mesmo veículo. Ray também foi DJ anteriormente e era um amigo próximo de Jimmy Savile fora das câmeras. Eles chegaram a morar juntos nos anos 1960 e, segundo relatos, estavam sempre juntos após se conhecerem quando Ray venceu o concurso de canto de Jimmy no Palace Theatre em Manchester, mas os investigadores descobriram pichações que datam das décadas de 1960 e 1970 atrás do papel de parede do antigo apartamento de Ray. Os nomes, números de telefone e outras informações confirmaram o depoimento dado pelas vítimas em seu julgamento e contradisseram o fato de que Ray afirmava nunca ter conhecido nenhuma das vítimas. Em 14 de dezembro de 2014, Ray foi condenado a 25 anos de prisão. Um advogado de 169 vítimas de Jimmy Savile afirmou que a condenação de Ray foi, abre aspas, o mais próximo que as vítimas chegarão de uma condenação contra seu agressor, fecha aspas. Ray morreu na prisão em 5 de maio de 2021. Falando em motoristas, uma das vítimas de Jimmy Savile, uma mulher chamada Georgina Martin, afirmou que era frequentemente levada até a casa dele por vários motoristas diferentes, sendo que, segundo ela, foi explorada sexualmente por um deles. Há muitos relatos de vítimas e indícios de uma rede de predadores, mas a BBC sempre se recusou a admitir. Até hoje, eles não admitem que havia algo organizado acontecendo nos bastidores da BBC. Eles simplesmente se recusam a admitir isso.
Isso é porque são uma agência do governo e ainda há um acobertamento? De jeito nenhum, eles nunca fariam isso, fariam? Como você pode ver aqui, Jimmy Savile com a BBC estava comandando essa rede de predadores absolutamente enorme, e essas são apenas as pessoas que conhecemos, esses são os nomes famosos. Nem estamos falando das pessoas comuns. As pessoas da realeza, a elite da sociedade inglesa, os empresários, os ricos, aqueles que também se beneficiaram desse sistema mecanizado de vitimização sobre o qual simplesmente não sabemos. Sabe, quando você tem essas festas e esses eventos, nunca vai conseguir uma lista completa de quem estava lá, quem pagou para estar lá e quem queria estar lá, de quem teve influência suficiente para conseguir um lugar naquela sala. Mas, como em toda a rede de predadores, há várias mortes suspeitas ligadas a tudo isso, e precisamos falar sobre isso. Uma das mortes mais perturbadoras que já assombraram a Inglaterra é a de Jill Dando. Jill era conhecida em toda a Inglaterra, na verdade, em todo o Reino Unido. Ela era um nome conhecido e uma figura muito reconhecida. Ela apresentava o programa Crime Watch. Era um programa incrivelmente popular, sabe, dedicado a crimes resolvidos e não resolvidos. Mas em 1999, Jill Dando foi assassinada a queima-roupa do lado de fora de sua casa, em Fulham, Londres. Um morador local chamado Barry George acabou sendo condenado e preso pelo assassinato, mas depois de 8 anos na prisão, ele foi absolvido após um novo julgamento. Até hoje, nenhum outro suspeito foi acusado pelo assassinato de Jill Dando, e o caso oficialmente continua sem solução. Na época da morte de Jill Dando, os julgamentos de Gary Glitter e Chris Denning estavam em andamento. Além disso, um ex-amigo e colega de Jill da BBC afirmou que Jill tentou convencer os chefes da BBC a investigarem uma suposta rede de predadores que existia dentro da corporação, sobre a qual ela havia reunido evidências. Ela entregou todos os arquivos, dados e material incriminador que pesquisou e coletou meticulosamente. E de acordo com a teoria, isso motivou um ataque de vingança. Mas aparentemente ninguém queria ouvir sobre isso. Nenhum dos executivos da BBC queria dar atenção para Jill. Eles não quiseram ver as provas que ela reuniu contra a organização e nada aconteceu. Jill afirmou que sua investigação a levou a acreditar que grandes estrelas e membros da equipe da BBC estavam todos envolvidos em uma rede de predadores. Lembre-se, isso foi na década de 90. A morte de Jimmy Savile só aconteceu na década de 2010, quando os escândalos sobre a BBC vieram à tona. E infelizmente nada resultou da investigação de Jill. Até hoje não sabemos exatamente o que ela encontrou, o que ela descobriu e o que ela planejava expor. Como você sabe, ela foi assassinada aos 37 anos. Não sabemos o que houve com seus arquivos, provavelmente já destruídos. Quem eram as grandes estrelas que Jill mencionou e sobre as quais descobriu conexões? Jill sabia tanto que muitos desejavam sua morte. Jill foi morta a queima-roupa com um tiro na cabeça, sugerindo a ação de um matador de aluguel. Afinal, seria realmente arriscado para alguém dentro da BBC cometer o crime pessoalmente. Então, contratar um matador de aluguel sem qualquer ligação com Jill é uma explicação muito razoável. Existem muitas teorias diferentes sobre quem pode ter matado Jill Dando ou por quê, mas a existência da investigação secreta dela sobre a rede de predadores da BBC, que ninguém queria saber ou ajudar a expor, é extremamente reveladora. É como ir até o seu chefe e dizer: "Ei, tem coisas enormes acontecendo na nossa empresa. E eu tenho a prova de que todas essas pessoas estão cometendo todos esses crimes, que todas essas pessoas sabiam desses crimes e não disseram nada. Quero divulgar essa informação para recebermos o máximo de repercussão negativa possível. Obviamente, eles não farão nada a respeito. Se tivessem coragem, fariam isso, mas será que chegaram a mandar matar Jill Dando? Ainda não sabemos. Essa é minha opinião sobre o assunto, acho essa explicação a mais provável para o que aconteceu com ela, mas cada um tem sua opinião. Há também a morte misteriosa de David Smith. David Smith foi motorista do Jimmy Savile e de outros famosos da BBC, e também foi acusado durante a Operação Yewtree por um garoto de 12 anos em 1984. De acordo com as autoridades, David levou a vítima para visitar os estúdios da BBC em Londres, e ele lá, entre outros lugares. As autoridades também descobriram que David já havia se envolvido em problemas antes. Em 1966, ele tinha 22 condenações contra meninos jovens. David Smith já havia trabalhado como motorista pago para a empresa de motoristas particulares utilizada pela Alta Comissão Australiana, que empregava vários predadores condenados.
Ele e outros motoristas dessa empresa pegavam garotos de abrigos e os levavam para encontros organizados de predadores em Barnes, Pimlico e Kensington. A BBC também agiu de forma estranha quando David Smith foi exposto. Eles declararam publicamente que nunca encontraram nenhum registro de David Smith ter sido empregado ou ter trabalhado para a BBC. Mas isso aconteceu porque a BBC o contratou por meio de uma empresa privada, fora dos registros oficiais, e usou esse detalhe técnico para fazer todos acreditarem que ele não tinha nenhuma ligação com eles. Então, na verdade, eles realmente empregaram David Smith, só que por meio de outra empresa. Portanto, eles não o contrataram diretamente. Ele não estava na folha de pagamento, mas ainda assim recebia dinheiro da BBC, trabalhava para estrelas da BBC, ia aos estúdios e prédios da BBC. Por que eles se esforçaram tanto para se afastar assim? Por que não contrataram logo um motorista comum sem antecedentes? Bem, um mês antes de David Smith ser preso, o chefe do setor de impostos sobre funcionários da BBC admitiu que aproximadamente 1.500 trabalhadores tinham sido contratados como freelancers, fora da folha de pagamento, o que permitia cortar algumas despesas. Então, quem são todas essas pessoas? Eles tinham 1.500 funcionários que sim, tecnicamente eram empregados, ou seja, trabalhavam nos estúdios da BBC e para apresentadores e celebridades da BBC, e mesmo assim não estavam oficialmente na folha de pagamento da BBC. Qual é o motivo desse segredo todo? Por que ocultaram a identidade desses funcionários? Duas vítimas decidiram se identificar para inspirar outras pessoas. Os nomes deles eram Jason Little e seu amigo Lee Sullivan. Ambos acusaram David Smith de abusar deles quando eram adolescentes e acusaram a BBC de encobrir tudo. Jason e Lee afirmaram que foram levados a festas por David Smith e receberam drogas para que pudessem ser abusados por vários homens. Quando David Smith faltou ao julgamento em 2013, a polícia foi à sua casa. Ao abrirem a velha porta de madeira, encontraram algo perturbador. David Smith estava morto antes que pudesse revelar qualquer coisa sobre seu antigo empregador, Jimmy Savile, essas festas ou qualquer informação incriminadora. O legista determinou que a morte de David Smith foi um suicídio, resultado de uma combinação de... As pessoas logo suspeitaram do momento da morte de David, ocorrida durante seu julgamento. É difícil aceitar que David Smith teria tirado a própria vida por vergonha de ser um predador, porque ele já vivia com isso há décadas. Por que ele decidiria tirar a própria vida agora? Encobrimentos de assassinato que parecem suicídios não são incomuns, como você já sabe, e há muito mais aqui. A BBC estava totalmente envolvida, todos esses predadores e participantes estavam completamente conectados. Como em outros elementos dessas histórias, há muito desconhecido. Você ouve isso ser mencionado por todas essas vítimas. Eu li tantos depoimentos de vítimas dizendo que foram levadas para essas festas novamente com pessoas conhecidas, pessoas poderosas, você sabe, políticos. Quem estava dando essas festas? Quem estava promovendo essas festas? Quem estava organizando essas festas? Era o próprio Jimmy Savile. Acho que ele teve um papel nisso, mas eu não sei. Acho que há algo mais profundo aqui que ainda precisa ser descoberto e exposto à luz do dia. É algo realmente bizarro. E se o seu local de trabalho for infiltrado por tantos predadores de crianças quanto a BBC foi, sabe, do final dos anos 1950 até a década de 2010, você tem um problema sério ali. Parece que há algo como um imã atraindo esses doentes para trabalhar lá. Talvez seja porque conheciam a pessoa certa e disseram, vem trabalhar aqui. Você pode fazer quase tudo sem ser pego. Conhecemos os lugares e temos acesso, então entra. E eles sempre acabam sendo esses apresentadores de programas infantis. Jimmy Savile com Jim Will Fix It, Rolf Harris. Por algum motivo, são essas pessoas que se mostram amorosas, cuidadosas, gentis por fora, seja um pastor de igreja ou um professor, e depois você descobre que tudo aquilo era só para ficar perto de crianças pequenas. E também há mais mortes. Jill Dando e David Smith são casos intrigantes, mas há assassinatos não resolvidos, corpos nunca encontrados e outros denunciantes desse tipo que desapareceram. Se quiserem, posso fazer outro episódio sobre isso, talvez uma segunda parte, mas a pergunta permanece. Será que algum dia saberemos toda a história por trás do esquema de predadores da BBC e de Jimmy Savile? Bem, provavelmente não, dado o constante encobrimento e as negativas, mas as informações que temos definitivamente me levam a acreditar que algo sombrio estava acontecendo muito além do simples caso de Jimmy Savile. Ele não agiu sozinho. Estou certo de que havia conexão entre Jimmy Savile e vários outros predadores, não só no Reino Unido, mas mundialmente.
Pense no acesso que Jimmy Savile tinha a crianças e instituições. Ele se aproveitava de crianças doentes em hospitais. Ele se aproveitava de crianças com problemas mentais em hospitais psiquiátricos e de crianças que eram fãs dele e assistiam ao programa dele. Jimmy Savile ainda tinha as chaves do reino. Ele podia circular livremente pelos hospitais a qualquer hora sem ser questionado. Era só o Jimmy. Ele ia para a ala das meninas à noite só para animar todos. De forma revoltante, agora sabemos que não era isso que ele fazia. E um detalhe perturbador, na verdade, é que Jimmy Savile de alguma forma conseguiu entrar no necrotério. Eu não sei em qual hospital foi, mas Jimmy Savile realmente estava brincando com cadáveres. Ele tirava fotos de si mesmo com os corpos. Tenho certeza, quero dizer, não tenho a menor dúvida. Eu acredito que Jimmy Savile estava aqueles cadáveres, mas ele tirava fotos com eles, posava com eles, mexia neles. Só Deus sabe o quão depravado era Jimmy Savile. Ele merecia um episódio só para si, mesmo sem considerar toda a questão do círculo de predadores da BBC. Esse cara era realmente tão doente quanto um ser humano pode ser. Quero dizer, praticamente não há nada que esse cara não tenha feito. Há alegações de crianças mortas ou desaparecidas ligadas ao Savile. Embora não façam parte direta da história, esses relatos existem. Basta olhar as imagens das antigas casas abandonadas de Jimmy Savile, como aquela na Escócia. É muito assustador imaginar aquelas crianças sendo levadas para lá. E quem sabe até onde todas essas pessoas foram. Quero dizer, vocês lembram que fizemos um vídeo sobre a Elm Guest House alguns meses atrás, falando sobre outra rede de predadores da elite que estava funcionando em Londres, na Inglaterra, ao mesmo tempo em que tudo isso estava se desenvolvendo e crescendo. E há ligações entre aquilo, obviamente, e isso e aquilo. Também vale notar que David Smith, o cara que foi encontrado morto antes do julgamento, trabalhou para a mesma empresa que Sidney Cook, outro predador em série e abusador de crianças que atuava na Inglaterra, organizando festas para membros da elite que podiam pagar para participar. É muito óbvio que Jimmy Savile não agiu sozinho, e mesmo assim eles ainda não admitem que ele não agiu sozinho. A narrativa da BBC até hoje realmente, e você sabe, em muita cultura pop, é que Jimmy Savile era esse lobo solitário, mas quando você olha por trás da cortina, nenhum lobo solitário pode existir sem uma matilha por trás dele. Essas pessoas só preenchiam o vazio na escuridão, esperando o momento certo para atacar. É triste que Jimmy Savile obviamente não pôde ser levado à justiça antes de morrer, mas eu pessoalmente espero que o legado dele agora fique manchado para sempre, e todas essas pessoas. Pense em todas as pessoas que saíram impunes por esses crimes. Pense nas pessoas que estavam nessas festas, que participaram da vitimização dessas vítimas e que nunca serão responsabilizadas pelo que fizeram. Isso deveria te incomodar. A quantidade de pessoas que escapam o tempo todo de acusações como essa é revoltante. E quanto mais você sabe, esse é o objetivo do programa: ensinar as pessoas que essas coisas realmente acontecem. E precisamos ser mais vigilantes, acreditar nas sobreviventes e pressionar as autoridades para realmente investigarem essas coisas, para que possam. Elas nunca vão parar de acontecer, mas podemos interrompê-las mais cedo e salvar mais crianças. Porque se você quer pegar pedófilos, e não só ele, todos eles sempre tem alguém que facilita. 9 de cada 10 vezes as pessoas sabem, e quem se cala é tão ruim quanto ele. Circulam muitos rumores na internet. Eu pesquisei muito sobre Jimmy Savile e o acobertamento institucional. Ele tem ligações com vários outros criminosos famosos, incluindo um homem chamado Sidney Cook, que foi um pedófilo infame, líder de um grupo de pedófilos na Grã-Bretanha. Enquanto abusava de crianças, Jimmy Savile também teria financiado filmes snuff. Jimmy Savile também tem ligações com Peter Sutcliffe, um infame serial killer britânico conhecido como o Estripador de Yorkshire. Ele era bom amigo de muitas outras pessoas que saíram impunes por seus crimes, incluindo Gary Glitter. Gary Glitter é um músico famoso. Você talvez o conheça porque usaram a música dele no filme Coringa, o filme de 2019, quando o Coringa está descendo as escadas dançando. Esse é o Gary Glitter, e Gary Glitter era um colecionador de pornografia infantil. Ele foi um abusador de crianças em série e nunca demonstrou arrependimento pelos seus crimes. Ele foi pego, ele foi preso, ele fugiu, foi pego de novo, preso, foi solto, foi pego de novo. Esse cara é pura maldade. E claro, ele era próximo de Jimmy Savile. Mas há rumores ainda mais sombrios sobre Savile de envolvimento em práticas ocultistas.
Existem algumas evidências realmente bizarras por aí que sugerem que Jimmy Savile não só se envolvia nessas coisas, mas talvez estivesse envolvido em alguns dos aspectos mais extremos do ocultismo, como o sacrifício de humanos, crianças para ser mais específico. E eu não quero espalhar desinformação e nem fazer acusações que não tenham base na realidade. Mas tudo o que posso dizer é que se você olhar, você vai encontrar as evidências. Elas estão por aí, e muita coisa realmente não faz sentido, a menos que você veja isso através de uma lente muito sombria. Então, para investigar, decidimos que iríamos até a antiga casa de Jimmy Savile, nas terras altas da Escócia. Fica realmente no meio do nada. E foi aqui que ele teria levado as vítimas. Foi aqui que ele teria feito coisas indescritíveis. Existem rumores de que podem haver corpos enterrados nas proximidades, mas sabíamos que precisávamos ir até lá para confirmar se os rumores eram verdadeiros. Então, neste momento, viemos em nossa investigação sobre os crimes de Jimmy Savile até as terras altas da Escócia. Agora estamos a cerca de 2h30 de Edimburgo. E nesta área bem aqui fica a antiga mansão de Jimmy Savile. É um lugar muito assustador, e obviamente muitas acusações cercam essa propriedade. Eu li vários relatos online. Tudo, desde crianças sendo trazidas até aqui para essa região remota e montanhosa da Escócia para serem abusadas. E também existem alguns rumores mais sombrios que circulam sobre essa propriedade, como a possibilidade de haver corpos de crianças enterrados por aqui. Como já falamos, existem muitos rumores sobre Jimmy Savile, rumores de que ele estava envolvido com, obviamente, sociedades secretas, mas indo ainda mais longe, um passo além disso, rumores de que ele estava envolvido com esses tipos de sociedades mais influenciadas pelo ocultismo, que acreditavam em sacrifícios rituais e assassinato de seres humanos, principalmente crianças. Há inúmeras alegações que circulam de que Jimmy Savile estava profundamente envolvido em uma rede de pedofilia, que ele ajudou a facilitar essa rede por meio de suas conexões, especialmente porque está comprovado que houve um acobertamento de alto nível na BBC. Mas esperamos que, ao explorar a antiga, decadente e abandonada casa de Jimmy Savile, possamos fazer algumas perguntas e potencialmente obter algumas respostas. Ver se pode haver algum espírito por aí. Como sempre, esse tipo de investigação pode às vezes ser altamente controverso. Quero lembrar a todos em casa que confiamos no que fazemos e em nossos métodos. Usamos esses métodos há anos, por mais de uma década, em nossas jornadas paranormais. Então, ao fazer um vídeo como este, não só espero aumentar a conscientização sobre esses crimes e a vitimização de crianças e o problema do abuso infantil no nosso mundo hoje, porque é um problema enorme. Também estamos investigando essa história para ver se isso tem fundamento, pois há muitos rumores, relatos e histórias na internet, mas nenhuma evidência concreta. Então leve tudo o que você está prestes a ver com um certo ceticismo quando se trata de evidências, porque não estamos afirmando que sabemos que tudo isso é verdade. Tudo isso são apenas experimentos e estamos fazendo isso em memória das vítimas de Jimmy Savile, por quem ninguém falava naquela época e por quem estamos tentando falar agora. É ilegal visitar este lugar, então vamos ter que tentar entrar discretamente e agir com a maior naturalidade possível. E sem mais delongas, acho que está na hora. Está muito frio aqui em cima e meus dedos já estão dormentes. Vamos nessa. Tudo bem. Vamos estacionar aqui e subir a pé. Você pode ir até lá embaixo. Aqui está. Então, onde estamos agora, isso é tudo o que resta da antiga casa de Jimmy Savile aqui nas terras altas da Escócia. Agora, quero que vocês imaginem, antigamente, se uma criança tivesse sido trazida aqui, uma das vítimas dele, isso teria sido uma casa de horrores.
Este teria sido um lugar onde elas foram estupradas, ou fisicamente abusadas, potencialmente torturadas, abusadas mentalmente, abusadas verbalmente e, de acordo com alguns, potencialmente assassinadas e enterradas na área das terras altas, nos fundos. Então este é obviamente um dos lugares mais notórios da Escócia que eu sei com certeza que eles planejam demolir em breve. Quero dizer, olhem o estado disso. Mas esta casa, curiosamente, é na verdade uma residência bastante histórica que pertenceu a outra figura histórica. Então, além de Jimmy Savile, o local pode ser assombrado. Mas vamos explorar um pouco a propriedade antes de começarmos a investigar. Parece que teve um incêndio aqui. Olha isso. O Danger esteve aqui, também conhecido como o melhor amigo do Jimmy. Scott Tate chama Jimmy. Sentimos sua falta, tio Jim. Beautiful boring. Oh my God, that wind. Devemos dar a volta e ver. Isso é água. Sim. Caramba. Então, isso é atrás da casa do Savile. E a teoria é que as pessoas propuseram que Jimmy Savile pode ter assassinado aquelas crianças, cometido um assassinato ou até mesmo encoberto uma morte. E teria tido acesso extremamente fácil a uma vasta extensão de mata, onde ele poderia ter se livrado desse corpo, onde ele potencialmente ainda estaria hoje. Jeff, quer passar o SLS aqui atrás? Então, primeiro, o que vamos fazer é que o Jeff vai varrer essa área com uma câmera SLS. Que algumas pessoas, obviamente, que acreditam no paranormal, acreditam que pode captar o que parecem ser bonecos de palito, figuras representando espíritos ou anomalias. Se ele captar algo aqui atrás, não sei o que dizer pra você. Simplesmente morreu. É que ele estava totalmente carregado. Espera um segundo. Hã? Então, o que está acontecendo? Isso estava completamente normal, totalmente carregado. Assim que comecei a escanear a área das árvores para dentro do prédio, simplesmente apagou. Então é como se... Você está usando isso há uns 2 minutos. É, bem, se tanto. Quero dizer, só de ligar. Tá completamente morto. É interessante tudo isso aqui, parece que as pessoas vêm festejar, tem várias garrafas de álcool, vinho e pichações. Mas pense só em quantas crianças, quantos menores podem ter sido trazidos para esse lugar. E ao mesmo tempo imagine como seria para uma criança ser levada por quem provavelmente era seu herói até aqui, para um lugar tão bonito, tão lindo. E aí esse herói se revela um maldito supervilão, a pura encarnação do mal, e você fica preso. E é exatamente como a ilha Epstein, é igual à ilha North Fox. Este é outro tipo de ilha onde, uma vez que as crianças são trazidas para cá, não tem como escapar. Não há nada que você possa fazer, não tem para onde correr, não tem cidade por perto. Não tem nenhuma cidade grande por perto. Se você é uma criança, o único lugar para onde você pode tentar escapar, de verdade, é para a estrada, que é uma rodovia bem aqui. E se você é uma criança, você não vai fazer isso, você vai estar apavorado. É isso que esses abusadores e pessoas doentes no poder fazem. Eles encontram lugares como este para levar crianças onde sabem que elas não podem escapar. Eles sabem que as crianças realmente não podem pedir ajuda. E isso também afeta psicologicamente a vítima, a criança, porque faz com que ela obviamente perca toda a esperança quando está aqui. Abandonem toda esperança, vocês que entram aqui, basicamente. Uau, 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 uau. Teve uma batida forte aqui dentro. O quê? Não, eu também ouvi isso. Uma batida enorme. A tonk. O quê? Baixo?
Você estava gravando? Sim. Ah! Sim. Isso foi realmente assustador. Vamos entrar naquela sala. Não tem onde ficar aqui atrás. Vamos andar um pouco até lá. You guys can just sit here, so can I have the... I'm gonna go first on the phone. Está sinistro aqui dentro, cara. Só imagina o Jimmy Savile sentado bem aqui na frente da lareira. Claro, isso aqui também está morto. Jesus Cristo. Esse maldito aparelho também está morto, olha só. O que está acontecendo? Eu não sei. Há uma energia horrível nesta casa. É bizarro. Isso drenou tudo. O que está acontecendo? Droga. Isso não está morto, mas este aparelho está morto. Eu sei, ele usa pilhas. Pilhas novinhas. Isso aqui também está falhando. Eles não querem que a gente esteja aqui. Tipo... O que diabos está acontecendo com essa coisa? O quê? Que diabos é isso? Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Beleza. Seria interessante se colocássemos isso no carro. Estamos aqui querendo falar com qualquer vítima de Jimmy Savile. Ou com o próprio Jimmy Savile. Tem alguém aqui com a gente agora? O que é isso? Eu nem toquei nisso, só... Sim, sim. Sim, sim. Diga. Pode dizer seu nome se estiver aqui? Bill. Bill? Bill? Já viu uma Spirit Box fazer isso? Quem é você? Vai embora. Isso é a coisa mais estranha. Você conhece o nome de Jimmy Savile? Sim. Você ouviu sim? Aham, com certeza. Latido. Então, quem quer que esteja aqui, antes de começarmos, posso te perguntar: você morreu nesta casa ou nesta propriedade? Nunca vi isso na minha vida antes. Você pode, por favor, soltar isso? Seu corpo está enterrado perto daqui? Sim.
É mesmo? Quem te matou? O quê? Isso parece passos. Você pode soltar isso? Ok. Algo está controlando isso. O que diabos? Isso é a coisa mais estranha. Quem te matou? A queda dele. É como se tudo estivesse sendo silenciado. Você pode dizer sim ou não? Você foi assassinado aqui? Que voz é essa? Isso aqui que estou segurando na minha mão é um brinquedo. Não. Isso é um brinquedo, né? Um dispositivo, né? Uma ferramenta que vai nos permitir falar com você, quem quer que esteja aqui dentro. Existe o espírito ou a energia da criança aqui dentro? Devemos usar o DR-60 enquanto fazemos isso? Ouvi Manny quando você disse espírito da criança. Manny? Como se fosse o nome da criança. Ele poderia ter contratado, tipo, uma babá? Não. Eles não teriam contratado uma babá. Caos. Olhe para o caos em todo o seu equipamento. Em tudo. Caos, com certeza. Sim. Sim, sim. Uau. Isso causa uma sensação assustadora. O Jimmy já voltou aqui para visitar isso alguma vez? Não. Não. O Jimmy está no inferno? Você sabe onde o Jimmy Savile está agora? Ele está sendo silenciado. Você é uma criança? Ava! Você acabou de sentir isso? Um estrondo? Eu captei Ava. Ava? Uma criança. Seu nome é Ava? Tem uma energia muito ruim aqui dentro. Acho que é a pior energia. Não. Não é a Ava. Há corpos enterrados por perto? Sim. Sim. Talvez Ava seja uma delas. O Jimmy enterrou aqueles corpos? Não, não. Ele não teria enterrado os corpos das próprias vítimas dele? O Jimmy fazia parte de algum tipo de grupo secreto ou seita que poderia ter se encontrado aqui fora. Devemos usar o DR-60 naquele cômodo? Claro. Olha... Você tem uma lanterna? Então esses pregos têm alguns que estão saindo ali. Sim. 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 O quê? Eu acabei de receber. Obrigado por ouvir. Grite, ouça. Sério? Sim. Eu poderia só ir pro banheiro com o DR-60. Ok, então estamos no banheiro da casa de Savile agora. Potencialmente, esta pode ser uma área onde realmente ocorreram abusos, porque, você sabe, abusadores geralmente tendem a ter crianças como alvo, infelizmente, no banho ou no chuveiro.
Então vamos usar um DR-60. Este é um dispositivo de EVP e vamos ver se conseguimos falar com alguém. Se tem alguém aqui conosco, pode nos dizer seu nome? Há corpos enterrados aqui na propriedade? Você pode nos dizer o nome de alguém que morou nesta casa? Você pode nos dizer o nome do cavalheiro, o homem que era dono da casa? Crianças foram estupradas aqui? Quantas crianças trouxeram aqui? Esta casa é maligna? Para qualquer um aqui que foi abusado pelo Jimmy. Sim. Você sabe onde ele está agora? Sim. Sim. Sim, é. Sim. Sim. E finalmente uma criança já morreu aqui? Há corpos enterrados aqui na propriedade? Sim. Você pode nos dizer o nome? Pareceu um sim. Pareceu um sim. Com certeza. Há corpos enterrados aqui na propriedade? Sim. Você pode nos dizer o nome de alguém que morou nesta casa? Esse é o som de um tiro. Há corpos enterrados aqui na propriedade? Sim. Você pode nos dizer o nome do cara que era dono desta casa? Sim, 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 sim. Sim, acho que ele conhece Jimmy Savile. Está sincronizado de novo. Devia ter dito sim. Eu quase ouvi Jimmy Savile. Você pode nos dizer o nome do cara que era dono desta casa? Sim. Crianças foram estupradas aqui? Jimmy Savile. Quantas crianças foram trazidas aqui? Esta casa é maligna? Me ajude? Para qualquer pessoa aqui que foi abusada pelo Jimmy, você sabe onde ele está agora? Sim, 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 sim. Isso foi um sim. Finalmente alguma criança já morreu aqui? Eu juro que nessa eu ouvi Jimmy Savile. É, achei que você fosse tocar isso de novo. Achei que toquei, mas sinto que... Não. Há espíritos de crianças aqui na propriedade? Não. Jimmy está aqui na propriedade? Existem corpos enterrados aqui na propriedade? Não. Vou te dar outra chance para simplesmente dizer o nome do cara que abusou de você aqui. Não. Foi Jimmy Savile. Ou se este é Jimmy, você estava envolvido com satanismo. Ele estava envolvido com o ocultismo. Você pode me dizer se Jimmy está no inferno? Sim. Jimmy era mau. Jimmy era muito famoso por um motivo. O que ele fez? O que o tornou tão famoso?
Não. Tudo bem. Está fedido. Está fedido aqui dentro. Esgoto. Como não tem banheiro, provavelmente não está acumulando. Existem espíritos de alguma criança aqui nesta propriedade? Não. Tem aqui nesta propriedade? Não. Há corpos enterrados aqui nesta propriedade? Não. Vou te dar outra chance de dizer o nome do cara que abusou de você aqui. Não. Foi Jimmy Savile. Ou se este é Jimmy, você estava envolvido com satanismo? Você estava envolvido com o ocultismo? Eu rezo para... O quê? Jimmy Savile! Ou se for esse Jimmy, você era adepto do satanismo? Você está envolvido com o ocultismo? Eu rezo para Satanás. Era Jimmy Savile. Ou se é você, Jimmy, você estava envolvido com o satanismo? Você estava envolvido com o ocultismo? Eu rezo para Satanás. Sim. Você pode me dizer se Jimmy está no inferno? Fale comigo. Você é adepto do satanismo? Você gosta do ocultismo? Sim, eu rezo para Satanás. Ah, isso é assustador. Alguma coisa, Satanás. Jimmy Savile estava, ou se este é o Jimmy, você era envolvido com satanismo, você era envolvido com o ocultismo. Eu rezo para Satanás. Sim. Você gosta de satanismo? Você gosta do ocultismo? Pode me dizer se Jimmy está no inferno? Ele está lá no inferno. Ele está lá no inferno. Jimmy era muito famoso por um motivo. O que ele fez? Eu não sei, devolvo isso pra você. Pessoalmente, eu quase sinto que é como se fosse o Jimmy, ou como se tivesse alguma energia aqui que está simplesmente bloqueando as coisas de um jeito estranho. Nem estou tentando ser todo o equipamento desligando e dando defeito. Silêncio. E até mesmo tipo... Não, bem ali. Eu ia dizer... Tipo, toda a resposta era Jimmy estava aqui? Não, eles estão aqui? Não, tem corpos aqui? Não. Mas quem estaria fazendo isso? Jimmy. Ele mesmo? Ele amava este lugar, certamente voltaria pra cá em espírito. Era como uma de suas casas de verão. Estranho. Quero dizer, ele tinha bastante dinheiro. Esta casa é meio que... Quero dizer, obviamente agora está um lixo, mas é uma casa bem... tipo, estranha. É. Era mais uma das muitas casas que ele tinha? Esta era uma das principais dele. Era, ok. Ele era conhecido aqui na Escócia. Vamos testar se isso funciona aqui dentro. Claro. Não. Viu, aí está. Na verdade, é estranho. Tem alguma criança aqui? Não diga. Você quer usar o comunicador espiritual? Claro. Não. Diga. Jimmy Savile, você está aqui? Você pode dizer olá ou oi. Jim! Eu juro. Talvez o Jimmy não queira falar, mas alguém sabe se ele está aqui? Sim. Você pode dizer o nome dele? Mostrando as partes íntimas? Sim, tipo se alguém visse outra pessoa mostrando as partes íntimas. Ela captou a palavra flashing. Sim, música do diabo. Música do diabo.
O Jimmy volta para esta casa. Sim. Na verdade, que estranho isso, né? Isso está funcionando agora. Isso é tão estranho. Que isso é tão estranho. Sim. Talvez. Convidada. Ele disse que seria apenas uma visita? Convidada no chalé? Sim. Talvez devêssemos fazer uma sessão do método Estes aqui. Depois de explorar aqueles prédios e investigar, dava para praticamente sentir o encobrimento no ar. É muito interessante como isso acontece em muitos desses lugares. Quero dizer, nós investigamos a ilha North Fox, investigamos a Midnight Productions, Connor e eu investigamos o Bohemian Grove. Quando você vai a lugares como esse, parece que até no âmbito espiritual e com aquela energia que vem junto, há uma sensação de segredo no ar. Sejam vítimas que ainda estão traumatizadas e com medo de falar, seja o próprio Jimmy Savile que pode estar lá em sua antiga casa que ele amava tanto, tentando impedir as pessoas de falarem. Eu não sei como isso funciona, mas definitivamente dá para ver esse padrão nas evidências. Aqui é muito mais silencioso do que em todas as nossas outras investigações. Parece que alguém tenta falar algo, mas não consegue. Mesmo assim, queríamos investigar e ver todos os prédios da propriedade. Então decidimos continuar procurando. Também decidimos eventualmente fazer o método Estes. É muito interessante também, pessoal, estar aqui porque Savile também foi uma figura histórica, tipo, uma das figuras britânicas mais famosas de todos os tempos. Então, estar na antiga casa de verão dele, ou seja lá como você chamaria isso naquela época, nesse estado e sabendo o que ele fez, é simplesmente difícil de acreditar, cara. Também é meio louco ver os grafites aqui. É algo bem perturbador. Tipo, as pessoas meio que estão zombando do que aconteceu aqui também. O que é muito triste. Quero dizer, ninguém sabe quantas pessoas, quantas crianças foram abusadas, agredidas sexualmente e estupradas neste prédio aqui e provavelmente até enterradas nesta propriedade. É perturbador pensar nas coisas horríveis que aconteceram aqui. Poder vir aqui, compartilhar essa história, garantir que as pessoas nunca parem de pensar no que aconteceu aqui, é o motivo pelo qual viemos a lugares como este. Senti falta do nosso fim de semana especial, Jay. PS, eu tinha 7 anos. Isso aqui dentro é assustador. É assustador. É, parece que alguém tem dormido aqui. Tipo, tem travesseiros ali. Você tá falando sério? Quase parece um tipo de ritualzinho, você tá vendo isso? Eu nem sei se isso tinha ligação com Savile. Então esta é outra parte da casa de Savile e da propriedade dele. Mas acho que esta é a área que realmente foi incendiada há apenas 9 meses, porque como você pode ver, todo o chão está em cinzas. Mas bem atrás de mim estão os restos de uma cama, uma mola velha e a armação de um colchão. Eu não sei se Jimmy morava aqui, passava tempo aqui, dormia aqui, mas encontrar os restos de uma cama na casa de um pedófilo notório é no mínimo perturbador. Certo, pessoal, agora estamos no outro prédio que fica na antiga propriedade de Jimmy Savile. Tem uma cama no outro cômodo. Então, na verdade, eu não sei o que isso teria sido. Pode ter sido uma parte importante da casa. Poderia ter sido um alojamento para hóspedes. Tem uma lareira bem ali e outra lareira ali. Com certeza pessoas viveram aqui, não era uma garagem ou algo parecido. Mas se você olhar para o chão, está tudo coberto de cinzas. Foi aqui que aquele incêndio aconteceu há 9 meses. Isso meio que parece um rosto ou um crânio. Agora vamos fazer o método Estes. Eu vou ouvir a Spirit Box. Vocês vão fazer as perguntas. Tem alguém aqui com a gente agora? Vai embora, cara. É você, Jimmy? Há alguma criança aqui? Espíritos de crianças? Claro, 12. Eu ia perguntar quantos. Você pode nos dizer o nome? Foi alguma coisa, eles fizeram muito.
Vai. Uma das crianças que está aqui pode dizer seu nome? Uma das 12 crianças. Menina pequena. Tipo um sotaque escocês. Peguei. Certo, então a menina pequena. Mas uma voz de homem. Crianças foram abusadas neste prédio? Eu. Jim. Jim, não disse o MMA, mas era Jó. Estamos falando com o Jimmy agora? Ele está bem ali. Não, amo a rainha, acabei de ouvir. Isso é estranho. Jimmy, se você está aqui conosco agora, espero que você esteja... A polícia está vindo. Espero que você tenha uma vida após a morte terrível. Espero que você esteja apodrecendo no inferno e sendo tratado da mesma forma que tratava as crianças. Jimmy... Cai fora. Jimmy, você acabou de vir andando até aqui, bem na brita. Foi você? É aí que você está parado? Jimmy, o que você fez com as crianças aqui? Liverpool. No hospital. Ele estava envolvido em Liverpool? Quero dizer, tenho certeza que sim. Preciso ir. Conhecido em todo lugar, em todo o Reino Unido. Ah, vai embora. Assim... Você não quer a gente aqui? Você não gosta que também exponhamos seus segredos? Você acha que está me atingindo? Bem, se for o Jimmy... Você já está morto, então eu realmente não tenho como te atingir. Claro. Eu não sinto nada. Olá. Olá? Tem alguém aí fora? Jimmy. França. Jimmy, pode fazer barulho lá fora? É você lá fora, Jimmy? Esse é meu amigo. Carl. Pare. Eu não sei por que fiquei com uma ansiedade no peito. Tipo, do nada. Tipo, eu só sinto que algo estranho está acontecendo. Vai. Você está lá fora? O Carl está aí fora? Não é tão durão agora, né? Você não pode nos machucar, está morto. Todo mundo sabe que você é um nojento. Senhor Trump. Quero dizer, eu ouvi ali também. Está tentando nos assustar agora? Príncipes e reis. Eles vão te pegar. Literalmente, foi quase o tempo todo uma voz de homem. Você ainda silencia essas crianças? O número 9. Você teme o que eles dirão? A ordem. Eu também estou ficando ansioso. Acho que isso aqui é muito mais assustador do que aquele lugar todo ali. Sim, é mesmo. Esse prédio fica onde? Ele está com uma arma. É nesse prédio que os abusos aconteciam? Eu juro, demônio. Poderia facilmente ter tido muito trabalho a fazer. Há um lugar seguro para eles lá e os trouxeram para cá. Isso faria todo o sentido. O que aconteceu neste prédio? Nada. É, claro. Conte a verdade para nós. O que você fez aqui com as crianças? F. Finger. Dedo? O quê? Isso é nojento, cara. Acho que temos que verificar aqui. Ah, cara.
que mais você fez com as crianças? Tem camas. Tem alguém aí do lado? Somos nós. Ouvimos barulhos atrás de você. Sério, parece que alguém está circulando. Andando ao redor do prédio. Ok, perfeito. Vou ficar atento. Abra a porta. Onde você está? Tem alguma coisa lá fora? Está circulando. Socorro. Uma das crianças está aqui? Eu continuo vivendo. Então você está andando fora do prédio agora? Você está circulando o prédio para nos assustar? Esse é meu parceiro. Esse é o Carl? Mesma coisa. Deus abençoe a rainha. Você era realmente muito amiga da realeza. Não, eu nem sei em que direção estou, mas estou sentindo que tem algo aqui, cara. Sim, tem algo aqui. Não está do meu lado direito. Sim. O bobo da corte. Ah, sim, claro. Asmodeus. Você estava fazendo culto satânico aqui? Fora. Não, você cai fora. Certo. Você está preso aqui, Jimmy, hein? É por isso que você está irritado? Gordão. Bem, você é um grande babaca. Pega ele, Jeff. Idiota. Grandão, gordo, burro. Nossa, você é um perdedor. Você é um pedófilo. Acho que foi idiota. Uau, ok. Você é um perdedor de verdade. Você está preso no inferno? Só quero ajudar. É, sei. Era exatamente o que ele dizia. Assim conseguiu acesso a todas as crianças. Isso mesmo, exatamente. Tô com uma sensação estranha, tipo... Sinto como se alguém tivesse o rosto bem aqui. Ai, meu Deus. Ele provavelmente está bem aqui. Pelo que você quer ser lembrado? Porque você é lembrado como alguém terrível. Quem queimou isso? Nós não sabemos. Mas eu estou feliz que fizeram isso. Isso deixou tudo aberto. Fico feliz que suas coisas estejam sendo destruídas. Não. Sim. Você é uma das piores pessoas que existem. Vai em frente e reza. Você está além de qualquer oração. Você é tipo um doente no inferno. Engraçado. É. Isso não é engraçado para as crianças que você abusou. Fico feliz que, mesmo depois da morte, as pessoas possam vir a público e te expor pelas merdas que você fez. Ele vai atacar. Pode vir, não tenho medo de você. E quanto ao Kiwi? Você deveria parar com isso. Ok, tem uma coisa. Tem alguma coisa ali, gente? Uma forma de vida nociva, talvez. Isso é tão... Na câmera, não sei se vocês conseguem ouvir. Parece que tem alguém andando aqui. O diabo está aqui. O quê? O diabo está aqui. Deus. Isso é terrível. Isso aqui é realmente muito pior do que o outro lugar. Ai, meu Deus. Não. Você é má. Vamos tirar Colin daqui. Você vai ficar aqui. Você não pode se apegar a nenhum de nós, a ninguém aqui. Algum espírito de criança ainda está aqui? Sigam em frente, por favor. Vá para a luz e evite essa pessoa maligna. Não deixe que ele fale com você de novo. Não há... A luz. E você não vai estar nela. Você vai ficar aqui. Todo mundo, vocês têm que sair. Ele é uma pessoa maligna. 99 garrafas de cerveja. Tirem ele daqui. Ok. Jesus. Droga. Cara, isso foi pesado. Fiquei assustado. Tem alguma coisa aqui lá atrás. Cara, teve movimento aqui e ao redor do prédio. Tipo, pessoas andando. Sério? Sim. Você disse que sentiu algo ali. Bem aqui. Teve um barulho enorme ali atrás. O que foi? Ah, a gente não sabe. Espero que tenha ido para a luz.
Isso é loucura. Começamos a repreender os espíritos e você disse, Sério, não acredito. A gente estava discutindo com eles. Não acredito. A gente ficou tipo, foda-se eles. Caramba, tá assustador aqui dentro. Aqui é mais assustador que o outro lugar. Ele me chamou de gordo. Idiota. Não me dá. Este lugar é mais assustador que o outro, todos concordamos. Você realmente sente isso? Sim, 100%. Dissemos que acreditamos que o abuso ocorreu aqui. Bem, a cama está ali. Bem, faz sentido porque mantém as pessoas seguras ali. Lá não acontece nada. Traz uma garotinha desavisada pra cá. É praticamente só voz de homem. Vocês querem mesmo olhar? I want... Oh. Você olhou e viu a cama? Não. Aponta a luz. Olha só. Isso é assustador. Acho que essa é a cama do Jimmy Savile. É daqui que vinha todo o barulho. Realmente era. Não é estranho, na verdade, ter uma cama de verdade aqui? Quero dizer, pensem como... Quero dizer, isso aqui é tudo cinza. Teria sido muito mais baixo. Porque vai saber o que essa área teria sido. Quero dizer, olha, a cerca de segurança vai até lá em cima. Estranhamente. Estranho. Cara, talvez isso seja tipo embaixo da casa, mano. Porão. Tipo secreto. Eu não sei. Esse lugar me deixa muito assustado. Aquele lugar não era tão assustador. Este lugar é assustador. Este lugar é maligno. Olha, isso aqui é oco. Estou sentindo algum movimento aqui, Colin. Eu não pularia aí em cima, não. Acho que a gente precisa sair daqui. Cheers. Mas essa cama é assustadora pra caramba, né? No fim das contas, Jimmy Savile era uma criatura incrivelmente maligna. E como você poderá ver até o final deste vídeo, houve um acobertamento institucional dos crimes dele, que foi facilitado pelo governo, pela indústria do entretenimento na Grã-Bretanha e por pessoas comuns que fecharam os olhos para os crimes de Savile e, especificamente, seus crimes contra crianças. Agora, a casa dele nas terras altas da Escócia, eu hesito em dizer que é assombrada, mas definitivamente há uma presença lá. Há uma energia pesada que você sente no ar, e ao ver aquela sessão de Estes e o que experimentavam, havia algo lá, seja Savile, seja algum tipo de entidade com a qual ele brincava, ou talvez seja uma energia completamente diferente que vem das terras altas e decidiu fazer desse lugar seu lar. Eu não sei, mas nós conseguimos muito mais evidências e atividade do que eu esperava. Espero que você tenha aprendido algo hoje, pois algo semelhante ocorre agora nos Estados Unidos com Jeffrey Epstein. Estamos vendo as pessoas sendo expostas, aquelas que ajudaram a encobrir essas coisas. Estamos vendo virem à tona as comunicações entre Epstein e diversos figurões do poder e capitães da indústria. Estamos vendo como um esquema como esse é permitido prosperar por tanto tempo, sem que ninguém diga nada ou levante qualquer alarme sobre isso. Então, só mantenha tudo isso em mente. O mundo é muito mais sombrio do que você ou eu gostaríamos de acreditar. É lamentável, mas precisamos continuar sendo uma força para o bem. E precisamos lutar pelo bem contra o mal, continuar contando essas histórias, falando sobre essas coisas e trazendo esses assuntos à tona para que as pessoas não esqueçam. E assim, espero que, quero dizer, isso nunca vai acabar, mas tomara que possamos perceber os sinais de alerta mais cedo e que as pessoas acordem e comecem a falar e se manifestar quando perceberem que algo não está certo. Obrigado por estarem conosco nesta noite. Se gostaram desse tipo de investigação, já fizemos várias no canal. Vou deixar uma playlist. Tenham uma ótima semana. Voltamos na próxima semana com outra caçada a fantasmas, não um vídeo de True Crime. Amo todos vocês. Continuem no clima sombrio. Olá,